eu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. De muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e fez o quê? O devolveu a Pilatos. Isto é um assunto seu. Isto não é um assunto meu. Pilatos tenta transferir a responsabilidade para Herodes. Herodes estava em Jerusalém naqueles dias, e eles estavam de mal. Então Pilatos e Herodes até se reconciliam depois disso. Depois que Jesus é levado a Herodes, então Herodes pensou assim, Pilatos me honra, Pilatos acha que realmente eu sou importante, então eu devo voltar às boas com Pilatos. Devolveu Jesus. Não transfira responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Quando ouviu que Jesus era galileu, ele enviou Jesus para Herodes, e Herodes devolve. Toma de volta, a responsabilidade é sua. Ele tenta transferir também essa responsabilidade para os judeus. Pilatos indaga sobre a acusação. E ao ouvir uma resposta evasiva, sem sustentação alguma, porque ele perguntou assim, qual é o crime dele? Aí eles falam assim, se ele não tivesse cometido nenhum crime, nós não teríamos trazido ele para você. Se nós trouxemos é porque ele cometeu um crime. Então foi uma resposta evasiva, uma resposta, meio termo, em cima do muro. Não disseram o que Jesus realmente fez. Então Pilatos tenta transferir a responsabilidade aos judeus, dizendo assim, levem-no daqui e julguem segundo a lei de vocês. João, capítulo 18, verso 31. Leve-o daqui. Julguem ele vocês pela lei de vocês. Não Herodes, não Pilatos. Se nós trouxemos ele para você, é porque nós não temos competência para isso. Você é o governador. Se nós o julgarmos, nós estaremos passando sobre Roma. Isso é muito ruim para nós. Foi-nos tirado o direito de executar presos. Isso é uma questão agora de Roma. E você representa Roma. Também não deu certo. O que faremos de Jesus o Cristo não está relacionado às questões políticas ou religiosas. O que faremos de Jesus tem a ver com o quanto de efeito a sua palavra causou na nossa vida. Após ouvir sobre Jesus, o que eu faço dele, então? Coloco-o num crucifixo no meu pescoço e ando com ele para cima e para baixo como um amuleto? Escrevo a oração do Pai Nosso num papel, ponho na carteira e é o meu amuleto? Ou depois de ouvir todas as verdades sobre Jesus, o que ele é, o que ele realmente faz, o que ele realmente representa, então o convido para morar comigo, para habitar a minha vida, habitar o meu coração. O que faremos de Jesus? Não está ligado às questões meramente políticas ou religiosas. O que faremos de Jesus tem a ver com os efeitos tremendos, maravilhosos que ele provoca na nossa vida. Pilatos tenta uma terceira vez transferir essa responsabilidade para o povo. E ele apresenta uma opção na tentativa de livrar Jesus.
o criminoso, o assassino, amotinado, o Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo. Mateus capítulo 27, verso 17, ele apresenta essa opção, porque era tradição que na Páscoa um preso fosse premiado com a liberdade. E ali ele pensa assim, bom, eu vou conseguir mover as emoções dessas pessoas, porque Pilatos é um assassino. Pilatos se envolveu num motim e matou uma pessoa. Pilatos está preso porque ele é um assassino e amotinado. Então, quando eu colocar a ficha criminal de Pilatos diante dessas pessoas, eles vão pensar, que isso? O que a gente está fazendo? A gente está aqui tentando, até ouvindo uma proposta ridícula dessa, de soltar esse homem maravilhoso, o Nazareno, esse homem que a gente viu curar cegos, levantar mortos, acolher pessoas das mais desgraçadas situações, limpou leprosos, fez coisas tremendas. Como assim? Que proposta ridícula é essa, Pilatos? Trocar Jesus, esse homem maravilhoso, por esse criminoso Barrabás? Não, negativo, Pilatos. Pilatos, de repente, pensava, quando eles se derem com a situação, então vão mandar soltar Jesus. Mas não rola, queridos. Porque essa responsabilidade não era do povo. Essa responsabilidade era de Pilatos. A responsabilidade não é do povo. Não é o que o povo diz a respeito dessa ou daquela questão. Na vida, no dia a dia. Veja que eu estou sempre tentando arrastá-lo para um pensamento, tanto a respeito de Jesus, o que fazer com ele, quanto para a sua responsabilidade nesse mundo, com as coisas que são colocadas. Não, a responsabilidade, deixa eu transferir essa responsabilidade para o povo. O que a maioria disser, eu faço. A maioria está dizendo um monte de besteira, gente. A maioria está dizendo um monte de coisas que não se aplicam, um monte de coisas que não serve, que não presta, é lixo ideológico, é lixo religioso, é lixo de todas as formas, sendo ditas por multidões. Não é o que a multidão diz, é a minha consciência, é a minha responsabilidade, é a autoridade que foi investida, da qual eu fui investido. Como homem, como ser social, como pai, como chefia, como professor, como liderança, enfim. Não é o que o povo diz. Então também não deu certo. E Pilatos faz uma pergunta a Jesus, o que faz Jesus lhe devolver uma outra pergunta, respondendo essa. Pilatos pergunta a Jesus, você é o rei dos judeus? Aí Jesus pergunta para ele assim, essa pergunta vem do Senhor? Ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Ou seja, não é o suficiente o que as pessoas falam sobre Jesus. Essa experiência é pessoal, é interna, diz respeito às vivências pessoais de cada um. Portanto, Pilatos cada vez mais se vê enredado por uma aporia, ou seja, não há uma saída. Não depende do que as pessoas dizem, depende do que o Espírito Santo ministra a partir do que é dito. Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Aí Jesus devolve a pergunta para ele. Essa pergunta é sua? Ela é de autoria sua? Você está fazendo essa pergunta por livre e espontânea vontade? Ou você está perguntando porque você ouviu o povo falar isso? Não tem como ser assim. Depender do que o povo diz, depender do que essa ou aquela autoridade vai